assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Jesus é o nosso maior tesouro. Nosso maior tesouro não é o nosso dinheiro, não é a nossa carreira acadêmica, carreira profissional. Nosso maior recurso não é a nossa saúde. Eu digo isso porque não podemos esquecer do fato de que tudo isso pode passar, mas Jesus não. Sendo Ele, portanto, nosso maior recurso, nossa maior riqueza, quando faltarem todas as outras coisas na nossa vida, ainda assim poderemos ter segurança, paz, felicidade, porque Jesus é o nosso maior recurso. Por exemplo, no dia que vivemos, muitos estão perdendo muitas coisas, mas se o maior recurso for Jesus, ainda assim essas pessoas poderão ter a convicção de que vão enfrentar tudo isto, mesmo com menos, mas com a certeza de que não estão sozinhos. Jesus, o Cristo, é o nosso maior recurso. Então, irmãos, pode isso, já estamos no final de novembro. Próximo final de semana, Congresso da Juventude. Participe deste momento muito significativo da história da nossa igreja. São anos de Congresso da Juventude. E assim acontecerá na próxima semana, no próximo final de semana. Logo depois, já estamos em dezembro, Natal. Comemoraremos o nascimento de Jesus desde o primeiro domingo, segundo, terceiro, quarto domingo e também no dia 25 de dezembro. Isso mesmo, 25 de dezembro, culto natalino online às 19h30. Estamos com muita preocupação, intensidade, muito desejo de construir grandes cultos, grandes cenas natalinas, para que você seja abençoado no mês de dezembro. E assim encerramos mais este ano desafiador na vida desta igreja. Ao olharmos para trás, vamos poder contar
as bênçãos, as vitórias, contar aquilo que Deus fez em nossas vidas e contar aquilo que Deus fez na vida do outro, dos outros, através de nós. Não devemos só esperar as bênçãos de Deus para nós, mas devemos desenvolver esse desejo de servir ao outro com estas bênçãos que Deus nos dá. Aliás, Deus nos dá estas bênçãos também para que cuidemos do outro. Então não reserve tudo para você, ao contrário, utilize-se desses recursos, desses presentes, dessas bênçãos de Deus para acolher alguém que precisa ser acolhido. Este é o tempo de fazermos isto. Um culto abençoado, uma semana abençoada, família PIB RJ. Olá, igreja, eu sou Marcos Bernardo de Souza. O versículo que mudou minha vida é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37, versículo 5. Esse versículo mudou minha vida porque eu ganhei de presente uma Bíblia de uma serva do Senhor. Nela há uma dedicatória e no fim do texto está escrito esse versículo. Eu não compreendia muito a palavra que o Senhor apresentava para mim naquele momento, mas Deus começava a plantar a semente da sua palavra que viria a crescer dentro de mim, até o dia em que Ele me apresentou o Senhor Jesus. Eu entreguei o meu caminho a Ele, eu confio nele e agora Ele tudo faz. O Senhor mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua também. Um ótimo domingo, irmãos, convidados, uma semana abençoada, saudades, abraços a todos. Olá, igreja, meu nome é Sara e eu estarei orando pelos enfermos da nossa igreja. E eles são Alfredo Pina, Andréia dos Santos, Antônia Guimarães, Aurozé Cláudio Dias Santana, Betila Serna, Campos Duarte Siqueira, Celida Maceno, Clóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelos, Eunice Oliveira Santana, Gerimar Alencar, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Amélia Salles, Israel de Souza, Jefferson Silva, Joaquina Anjos, José Lino da Conceição e Dilma Celina, José Vaz de Melo, Lia dos Santos, Licília e Paulo Moreira, Marçal de Souza Sampaio, Maria Hermelina, Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Maria Machado, Martinha Rabelo, Regina Lúcia Dias, Ruth Mascarenhas de Lima, Selma Ferreira Freitas, Silas Soares Santos e Tereza Ferreira. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por mais um culto, por esse privilégio que mesmo distante, Pai, nós podemos te cultuar, te louvar e ouvir mais sobre Ti, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor Deus. Senhor Deus, também te peço, Pai, pelos enfermos da nossa igreja, Senhor Deus. Esteja com cada um deles, Pai, nesse momento difícil. Que eles sintam, Pai, o Teu amor, a Tua esperança, o Teu cuidado, o Teu carinho, Senhor Deus. Que eles sintam a Tua presença, Pai, em cada situação difícil que eles têm que enfrentar, Senhor Deus. Venho te pedir também, Pai, pelos profissionais que cuidam deles, Senhor Deus. Capacite-os, Pai, os médicos, os enfermeiros e os cuidadores, Senhor Deus. Venho te pedir também, Senhor Deus, que esteja com a família de cada um deles, Pai. Que a família, Senhor Deus, sinta Teu carinho, Teu amparo, Senhor Deus, nesses momentos difíceis, Senhor Deus. Venho te pedir também, Pai, por aqueles que estão passando por situações difíceis, mesmo que eu não tenha listado. Mas o Senhor conhece o coração de cada um que está escutando essa oração, Senhor Deus. O Senhor sabe, Senhor Deus, tudo difícil que nós estamos passando, Pai. Mas que a gente lembre, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus de esperança, o Senhor é o médico dos médicos, Senhor Deus, o Senhor pode realizar cura, Pai. O Senhor também, Pai, nos enche do Teu amor, que nós não merecemos nem um pouco. Mas o Senhor, Deus, nos ama e a gente pode confiar, Senhor Deus, que o Senhor vai estar presente em cada momento difícil que a gente tiver que passar, Senhor Deus. Muito obrigada, Pai, por isso. Venho te pedir também, Pai, pelo projeto Tabar, Senhor Deus, que vem transformando vidas de crianças, Senhor Deus. Muito obrigada, Pai, por cada missionário, por cada pessoa que está envolvida nesse projeto, Pai. Que cada vez mais e mais bênçãos, Pai, recaiam sobre essas crianças, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, por esse privilégio da sua igreja estar aqui, Senhor Deus, orando, Pai. E é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome amado do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.
minha alma. Só vivo para o Senhor, sempre que eu respirar, no dormir e no acordar. Faz tua vontade em mim. Este é o meu desejo, honrar a ti de todo o coração, adoro a ti. Tudo que há em mim te dá louvor, e a minha adoração está em ti. Toma o meu coração, toma minha alma. Só vivo para o Senhor, sempre que eu respirar, no dormir e no acordar. Faz tua vontade em mim. Toma o meu coração, toma minha alma. Só vivo para o Senhor, sempre que eu respirar, no dormir e no acordar. Faz tua vontade em mim. Nossos pensamentos nesta noite se voltarão para o texto de Tiago, capítulo 5, versículos 16, 17 e 18. Diz assim a preciosa palavra de Deus: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Elias era humano e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. É assim que o justo ora. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos porque cuidas de nós, e nos teus cuidados tu também nos supres com a tua palavra. Pedimos que a apliques agora ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu li a história de uma senhora que convidou algumas amigas, alguns amigos da igreja para almoçar. E quando estavam todos à volta da mesa, a senhora foi e virou-se para a filhinha dela, pequenininha, e falou: minha filha, você podia orar para a gente, dando graças. Aí a menininha, toda bem sincera, disse: mas mãe, eu não sei o que eu devo dizer. Aí a mãe disse: ah, minha filha, diga aquilo que você ouviu mamãe falando para o papai do céu. Aí a menina arregalou os olhos e captou a mensagem e saiu-se com essa: meu Deus, por que eu convidei tanta gente para almoçar aqui em casa? Tiago afirma que a oração é diferente disso. Tiago afirma que a oração, a súplica de um justo, é muito eficaz. A Revista e Corrigida diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo, a súplica de um justo. Mas aí logo de cara nos deparamos com um problema.
A Bíblia diz em Salmo 14, Salmo 53, palavras que o apóstolo Paulo copiou em Romanos 3,10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Então, se não há justo, nenhum sequer, como é que a Bíblia diz que a oração do justo pode muito? Ah, bom, é sempre instrutivo lembrar que diante de Deus não há realmente um justo sequer. O que há diante de Deus são os justificados, aqueles que Ele mesmo justificou, Ele declarou justos, Ele os fez justos, limpos, inculpáveis, por meio da morte de seu Filho e da ressurreição de Cristo ao terceiro dia. Como é que o justo ora? Se a oração dele é tão eficaz, como é que é essa oração tão eficaz assim? Em primeiro lugar, aprenderemos deste texto de Tiago que o justo ora confessando. O justo ora confessando. Tiago inicia a expressão do pensamento com o imperativo, no versículo 16, confessai os vossos pecados, portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então, presta atenção aqui, que ele fala em confessai os vossos pecados, para ser curado. É que na teologia judaica da época, havia um vínculo inescapável, ninguém conseguia fugir disso, um vínculo entre sofrimento pessoal e culpa. Sofrimento pessoal e culpa. Havia até um rabino chamado Alexandrai que afirmava o seguinte: ninguém pode levantar-se da sua enfermidade até que Deus lhe tenha perdoado todos os seus pecados. Aí você entende por que lá em Marcos 2, em Cafarnaum, no versículo 5, Jesus, antes de mandar que o paralítico levantasse, andasse, carregasse a sua cama e fosse para casa, Jesus diz para ele: filho, perdoados estão os teus pecados. Filho, os teus pecados estão perdoados. Então o justo ora confessando os seus pecados, porque ele sabe, ele já aprendeu lá com o salmista, aquelas palavras claras do Salmo 66, 18, que diz assim: se eu tivesse guardado o pecado no coração, o Senhor não me teria ouvido. Ele também aprendeu com o autor de Provérbios estas palavras: então clamarão a mim, mas eu não responderei. Ansiosamente me buscarão, mas não me encontrarão, porque menosprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Senhor. Provérbios 1, 28 e 29. Então, ao rejeitar o temor do Senhor, ao desprezar o Senhor, o crente, ou quem quer que seja, estará fechando a porta para Deus responder a sua oração. Por isso, o primeiro item da experiência do coração com Deus é a confissão. O justo ora confessando. E isso Deus deixou claro em Jeremias capítulo 11. Disse-me, diz Jeremias, disse-me mais o Senhor: achou-se uma conspiração entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Repetiram os pecados de seus pais, que se recusaram a ouvir as minhas palavras e seguiram outros deuses para lhes cultuar. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que fiz com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: estou trazendo sobre eles uma calamidade de que não poderão escapar. Clamarão a mim, olha só, clamarão a mim, mas não os ouvirei. Que coisa triste essa palavra, Deus dizendo através de Jeremias que o povo de Israel vai clamar ao Senhor, mas o Senhor vai fechar-lhe os ouvidos, não vai ouvir as suas preces, porque a sua vida não condiz com a sua oração. Então o justo ora confessando. Jesus também deixou isso claro em Mateus 5, 23 e 24.
Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, ou deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois vem apresentar a oferta. Então, está falando em confessar os pecados, em se reconciliar com Deus, reconciliar com os irmãos também. Então, isso é fundamental para que Deus ouça as nossas petições. O justo ora confessando. Foi o que Paulo disse, 1 Timóteo 2,8, quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ódio nem discórdia. É porque ele está dizendo levantando mãos santas, porque os judeus oravam de olhos no céu e de mãos levantadas, assim, né, como eu estou fazendo aqui. Era assim que o judeu orava. Então Paulo está dizendo, eu quero que todo mundo ore também, em todo lugar, levantando mãos santas, sem ódio e sem discórdia. Pedro também vai ensinar que o justo ora confessando. Pedro vai dizer em 1 Pedro 3,7, da mesma forma, maridos, vivei com elas, a esposa, a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Para que as vossas orações não sejam impedidas. É muito importante que o marido e a mulher estejam em comunhão um com o outro, para que quando orarem, o Senhor possa ouvir-lhes a oração. Então, em primeiro lugar, o justo ora confessando. Isso fica claro da leitura de Tiago 5,16. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros. Em segundo lugar, o justo ora crendo. O justo ora crendo. E meus irmãos, Tiago, que conhecia muito bem as narrativas do Antigo Testamento, apela para um exemplo de lá, um exemplo do Antigo Testamento, que era um exemplo conhecido, que era o exemplo de Elias. E ele vai dizer no versículo 17, Elias era humano e frágil como nós. Ou seja, talvez a gente pudesse pensar que por ser Elias um exemplo de oração, então ele era um monstro sagrado, né? Aquele ser absolutamente perfeito. Não. Esse ser absolutamente perfeito só é um, que é Deus. Elias era como nós, era homem, era humano e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ou seja, ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Por que Deus ouviu Elias? Elias orou para que não chovesse sobre a terra. E não choveu por 3 anos e meio. 3 anos e meio sem chuva. Por que Deus ouviu Elias? Porque Elias tinha fé e orava crendo. E o justo, nós sabemos, além de orar confessando, ele ora crendo. Até porque Hebreus 11:6 diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Orar com fé. Então o justo ora confessando, o justo ora crendo. E como é orar crendo? Bom, eu vou explicar para você que orar crendo, segundo o texto de Tiago, orar crendo é orar com insistência, por exemplo. Versículo 17 diz de Elias que ele orou com insistência. Isso quer dizer que na oração, Elias foi persistente. A oração de Elias não foi só um ato solitário, não foi só um momento, não é um único ato de oração, mas foi uma caminhada de oração. Foi um repetir, foi um constante suplicar. Ele orou com insistência. E meus amigos, deixe-me dizer uma coisa clara a vocês e a mim também. A insistência revela
A insistência na oração revela se de fato nós queremos aquela bênção. É a insistência nossa que vai dizer se nós realmente estamos querendo, estamos precisando daquela bênção, ou se foi só um rio que passou em nossas vidas e o nosso coração se deixou levar. Orou com insistência. Em segundo lugar, como é que é orar crendo? É orar objetivamente. E você vê que Elias foi específico, diz o texto que ele orou para que não chovesse. Ele orou para que não chovesse, orou com fé. E Tiago faz questão de lembrar que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele também era susceptível, por exemplo, ao desânimo. Você lembra quando Elias orou a Deus pedindo para morrer? Ele não queria mais viver, porque já estava desanimado, estava, como diz o povo aí, deprimido. Mas ele, quando orava, ele cria que Deus podia responder. Para ele, orar não era falar ao vento, mas falar ao Criador do vento. Faz toda a diferença. Então, o crente é aquele que ora, o justo ora confessando, o justo ora crendo, e em terceiro e último lugar, o justo ora esperando. Esperando. Nós devemos orar esperando a manifestação de Deus. Verso 18 diz: ele orou outra vez, o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto, diz o verso 18. Ele orou outra vez, o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. O céu deu chuva porque Deus respondeu. A terra produziu o seu fruto porque Deus respondeu. Você lembra aquelas palavras conhecidas de 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus promete sarar a nossa terra. E Jesus disse: sem mim, João capítulo 15, versículo 5, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Vamos considerar rapidamente algumas coisas que foram conseguidas pela via da oração. Por exemplo, coisas notáveis que a Bíblia registrou que foram feitas por meio da oração. Quando uma coligação de reis amorreus procurou atacar Josué, Deus prometeu a ele entregá-los em suas mãos. Josué orou, o sol parou no céu por todo aquele dia, até que ele vencesse a batalha. Está em Josué 10. Até que ele vencesse a batalha. Outro exemplo, quando Elias estava na cidade de Sarepta, sendo ajudado por uma viúva, o filho dessa senhora viúva adoeceu de repente e morreu. Elias fez o quê? Não entrou em pânico. Elias orou e o menino voltou à vida. 1 Reis 17, 24. Quando a cidade de Jerusalém estava sitiada pelos temíveis exércitos do rei da Assíria, o que o rei de Judá fez? O rei Ezequias levou as ameaças do rei da Síria, levou essas ameaças ao Senhor em oração, e um anjo do Senhor foi destacado, e esse anjo causou toda a vitória, 185.000 soldados assírios mortos. Isaías 37, 36. Quando o apóstolo Pedro descobriu que a maravilhosa irmã em Cristo, a irmã Tabita, da cidade de Lida, quando Pedro descobriu que ela havia morrido, o que ele fez? Ele foi até o lugar onde o corpo dela estava exposto, orou por ela e a trouxe viva de volta aos seus amigos e à igreja, conforme se lê em Atos 9, 36.
É isso que Tiago está lembrando agora, quando ele diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A súplica de um justo é muito eficaz. Nossa esperança, meus queridos, se fundamenta no fato de que Deus age em resposta às nossas orações. É como disse alguém: quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Vou repetir porque é muito simples. Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Será que nós temos orado com o nosso coração contrito? Temos nós orado com fé? Temos nós orado na esperança de que o Senhor se manifestará e fará coisas acontecerem, ou lá fora ou dentro de nós? Eu li na internet essa semana uma frase interessante, diz assim: nunca deixe de orar, mesmo que você não ouça a voz de Deus, Ele ouve a sua. Vou repetir: nunca deixe de orar, mesmo que você não ouça a voz de Deus, Ele ouve a sua. Eu tenho lá perto da minha casa um vizinho, um pastor amigo querido, pastor Noélio Duarte. Ele é um poeta, além de pastor é poeta, tem vários livros publicados, e ele mandou semana passada um poema, mandou para mim, para várias pessoas, um poema chamado Que Tal Orar? E eu pedi para ele permissão para encerrar este sermão lendo o poema dele, Que Tal Orar? Que tal orar, Noélio Duarte? Se a noite é fria, se a insônia é maior, se o deitar agonia, o silêncio é pior, o sono é uma tortura, a lembrança tão dura e fragilizado tão só, que se pode esperar? E neste momento de intenso tormento, vem-me o pensamento: que tal orar? Se os filhos rebelam, se a família esfacelou, se as dívidas revelam que o dinheiro faltou, se os compromissos aumentam, se não há como quitar, se a preocupação é intensa e a crise veio afetar, se a tristeza é imensa, se a insegurança adensa, há algo que recompensa. Que tal orar? Se amigos se afastam, abrigo onde achar? Se críticos atacam, se ajuda não há, e nessa solidão de intenso pesar só se acha oposição, como se equilibrar? Então, com todo o conflito, mudo, tristonho, aflito, ouvi algo implícito: que tal orar? Ah, bendita oração, alavanca que move, que induz Deus à ação, que faz milagre, remove, que faz multiplicação, que faz o mar se abrir, que faz a chuva cair, que fecha a boca do leão, que torna a fornalha morna, que na aflição adorna, que faz a vida ressurgir. Oração, alimento para o fiel, sustento para o cristão, água para o sedento, força para o caído, bálsamo para o ferido, seta, caminho, direção. Se a vida é fracasso, se os amigos escassos, se o insucesso é maior, se a alegria é pequena, se a tristeza é acena, se a dor é pior, vale a pena lembrar, Deus no céu está atento, vivo, escutando e pronto para atuar. É minha a decisão. Deus fala na confusão. Há solução, há saída, há como vencer na vida. A fórmula é conhecida, buscar para encontrar. Fale a Deus, Ele entende, é o amigo que atende, Ele vai solucionar. Então, com sinceridade, busque-o com humildade. Só isso. Que tal orar? Oremos.
Deus nosso Pai, nas horas complicadas da vida, como diz o poema, nós temos a opção de orar. E nós sabemos pela Tua palavra que a oração, a súplica feita por um justo, aquele que foi justificado por Ti, pode muito, pode produzir resultados surpreendentes. Surpreende-nos, ó Deus, com a Tua intervenção e seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Aumenta a nossa fé, limpa o nosso coração, encorpa a nossa esperança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Nós queremos parabenizar hoje os músicos batistas brasileiros, porque hoje é o dia deles. E aqui em nossa igreja nós temos uma seleção de músicos que é uma bênção, uma bênção. Então nós queremos parabenizar todo o Ministério de Música da igreja, a começar do ministro de música, Eduardo Transcoveschi, parabéns Eduardo, e a todos os que integram o Ministério da Música aqui, os instrumentistas, os regentes, os coristas, os solistas, enfim, todos aqueles que de alguma forma contribuem para a música da nossa igreja. Deus abençoe vocês mais e mais. Nós queremos também agradecer a Gerade, na pessoa do irmão João Marcos Sorém, o responsável pela Gerade, gerência administrativa da igreja, pela facilitação de nos admitir no santuário, enfim, de tornar possível essa gravação. Também nós queremos pedir que o Senhor abençoe a irmã Marlene Vasconcelos, que ornamenta aqui a frente, cada semana um trabalho novo, um trabalho criativo, que Deus a abençoe muito também. Queremos agradecer aos irmãos da Secretaria de Comunicações, na pessoa do seu líder, o irmão Gandhi Jordano, e os irmãos que semanalmente estão ali na cabine, ajudando-nos, gravando, colocando as legendas. São eles o casal Luiz Persiliano e a sua esposa Luciana Persiliano, casal, como eu disse, e também o irmão Carlos Roberto da Silva. E também queremos agradecer o dom que o Senhor deu à nossa querida Raíssa Carvalho, cujo dom é usado por Deus na arte da Secretaria de Comunicações. Quarta-feira o culto começa às 7h30 da noite. Se você não conseguir o link aqui no site da igreja, você pode pedir a algum crente, algum membro da igreja, ou a mim mesmo, e a gente terá o prazer de enviar o link do culto de quarta-feira, que é ao vivo, para você. Domingo que vem, é dia 29 de novembro, nós teremos um culto aqui diferenciado, culto diferente. Vão estar pregando 2 pregadores de fora. Por quê? Porque é o congresso da nossa juventude. Então se prepare, porque vem coisa boa aí. A nossa juventude está preparando 2 cultos maravilhosos, um de manhã às 10 horas e o outro às 19, no próximo domingo, com pregadores muito bons. Você não perde por esperar. Queremos agradecer a Deus o fato de Ele estar tocando o seu coração para você contribuir para a obra, para o sustento da obra do Senhor. Nós louvamos a Deus porque mesmo com as portas fechadas, os corações estão abertos e os irmãos têm feito transferência bancária, a maioria, e alguns têm vindo aqui ao santuário, o guarda deixa entrar e ele entra, vai lá no gasofilácio, né, na parede lá e coloca o seu envelope e Deus está sustentando a sua obra. Muito obrigado, inclusive, àqueles que não são formalmente membros da igreja, mas que têm sido tocados pelo Espírito Santo para contribuir com esta obra. Nós queremos fazer um apelo também, endossar o apelo que a igreja está fazendo neste mês de novembro em relação à oferta para o projeto Itabar. Itabar é um projeto que junta 2 siglas, né? Itacajá e Barreiras. Então, Itacajá Barreiras. Então, juntando as 2, ficou o projeto Itabar. O Lar Batista FF Sorém, antes era em Itacajá, agora com a nova capital do Tocantins, né, que é Palmas, o lar que era em Itacajá se mudou para perto de Palmas, fica agora na área de Porto Nacional, em Luzimangues, que é pertinho ali, como vocês já sabem. Então, lá temos um orfanato chamado Lar Batista FF Sorém, Francisco Fulgêncio Sorém. E na Bahia, no interior, na cidade de Barreiras, nós temos o Lar Batista Davi Gomes. Então, esses 2 lares recebem ajuda no final do ano da nossa igreja. Os irmãos fazem aí uma campanha maravilhosa, todo ano arrecadam brinquedos e presentes e mandam para os meninos lá, para as crianças, mas este ano, por causa da pandemia, ninguém vai levar.
vai ser também transferência bancária de novo, né? Também funcionando. Então, se você for tocado no seu coração, contribua também para o Itabar. Nós vamos orar, encerrando este culto, nesta hora, desejando a você uma semana cheia da graça de Deus. Vamos orar. Eterno, ao nos despedir deste culto, nós pedimos que Tu nos leves e nos dês uma semana abençoada. Oramos pela nossa terra, oramos pela cidade do Rio de Janeiro, pelo estado do Rio de Janeiro, pelo Brasil como um todo. Oramos a Deus pelos cientistas que estão pesquisando uma vacina, que eles sejam bem-sucedidos nisso. Ajuda, Senhor, o povo a não criar resistências insensatas contra a vacina, mas que haja um espírito de recepção e de gratidão, porque o Teu Espírito conduziu aqueles cientistas à descoberta dessas vacinas. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, os Teus servos, os Teus filhos, onde quer que eles estejam, aqui na cidade ou longe daqui, onde quer que estejam sendo guardados por Ti. Oramos pelas famílias enlutadas, por aqueles irmãos que perderam os seus entes queridos durante a pandemia. Ó Deus, consola-lhes o coração, fala-lhes a alma, que eles sintam sim a ausência dos seus queridos, mas não se sintam desamparados pela Tua mão. Leva-nos, pois, agora, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.